Já adicionei ela, que ela vai de novo. Isso. O problema foi aqui, porque aqui para mim estava tranquilo. Para mim, apareceu a sua tela travada e as meninas estão dando um feedback que nós duas travamos, mas agora tá É, normal. eu vi a sua travando, mas o que a gente vai falar vai ser dito, né? A gente está Isso. aqui, não há Pessoal, se vocês impedimento. perceberem que começar a travar a fala ou a imagem, vocês me dão um toque, por favor, para a gente tentar ajustar, para evitar da Sim, live cair de novo. Mas tá. já que você estava contando da sua infância, Assim, bem, eu sempre fui uma criança muito quietinha, sabe? Muito dedicada aos estudos, sempre querendo fazer tudo muito certo, muito perfeccionista, um sentimento, assim, de autocobrança muito grande, né? Uma criança sempre ligada com as questões, assim, de casa, os afazeres domésticos, isso fez muito parte da minha história, né? Brincar no quintal, com as panelinhas, com a terra. Foi uma infância bem assim, bem humilde, né? Mas com uma presença materna e paterna muito presente, muito, muito próxima a mim, né? No dia a dia. quantos E irmãos? eu tenho mais três irmãos. Eu sou a mais velha, sou a primeira, né? E depois de mim tem mais duas mulheres e um homem. Muito bem. E aí? E Aí você aí cresceu nesse ambiente. eu cresci nesse ambiente, né? Num ambiente onde minha mãe cuidava muito das coisas do lar, muito com a questão do zelo e do cuidado, com o cuidado pessoal, alimentação, organização da casa, né? E tudo mais. E meu pai sempre trabalhou na área da educação, né? Meu pai ele trabalhou no Senai, ele era instrutor mecânico. Então, a minha infância eu vivi em meio a essas duas situações da minha mãe, né, muito dedicada às questões da casa, e o meu pai ali como professor, né, eu vivi muito isso. Isso marcou muito a minha infância. E aí você me falou que quando você foi ser alfabetizada, que eu achei isso um fato curioso, porque você é pedagoga, né, Jaque? Sim, sim, sim. Eu me formei fiz o magistério, né? Em Nova Lima, na minha época, tinha uma escola de magistério, tinha uma escola de magistério aqui, e a profissão, né, feminina e destinada às mulheres era o magistério. Então, além de ser o sonho da minha mãe, né, ser professora, ela falou assim: eu vou te dar o magistério, depois você se vira aí pela vida, né? Isso é o que eu posso te dar. E eu acho que até É o porque medo. naquela época também, quem fazia magistério já saía com emprego garantido, né, Jaque? Praticamente com emprego garantido. Aqui em Nova Lima, a possibilidade de trabalhar na educação era muito boa e ainda tem muitas possibilidades de trabalhar na área da educação. Então, eu tive essa oportunidade de formar e de logo, logo arranjar um emprego, fazer concurso. Eu fiquei 26 anos aqui na área da educação, né? Então, eu fiz o magistério com os 18 anos e saí e já consegui arranjar emprego. Mas realmente é um fato, né, que me marcou e que definiu a minha vida, né, a minha jornada, e que só agora, quando eu fui entender um pouco de desenvolvimento humano e de estudar, entender um pouco sobre o propósito e sobre missão, é que eu percebi que a dor que eu tive lá atrás, quando criança, definiu uma jornada de 26 anos na área da educação, né? Então, eu fiz magistério, logo depois eu fiz pedagogia, porque eu falei assim: olha, vou fazer pedagogia, vou fazer magistério, vou fazer o terceiro grau e não preciso de estudar mais. Acabou, já venci, acabou, né? Naquela época, gente, Medo isso tem engano, né, Jaque? uns 30, uns 30 anos atrás, tem muito tempo, gente, muito tempo. E aí comecei minha jornada, mas uma dor que eu tive muito grande, e que isso sempre vinha à minha memória, é que no processo de alfabetização, e na época era um processo baseado na memorização, eu tinha que levar para casa as historinhas, né, as histórias para memorizar. E era o método global, com os três porquinhos. E eu tinha que levar para casa, memorizar e passar por aquela prova de leitura, a terrível prova de leitura, avaliação, onde eu tinha que pegar aqueles cartões
e, e li. Gente, aquilo ali sumia tudo da minha vida, sumia tudo, tudo, tudo. Foi o meu pavor, né? Foi um pavor para mim, sabe? E eu não sei como, sei lá, eu consegui, mas foi um processo que doeu muito, que doeu muito, ficou marcado na minha infância. Então, consegui me alfabetizar, né, com uma dificuldade grande de memorizar, e é engraçado, eu tenho essa dificuldade de memorizar. Não sei se veio desse momento, ficou marcado, se é do meu perfil, não sei exatamente, né, assim, com mais detalhes, aprofundando, mas isso marcou a minha história, essa dificuldade de memorizar. Tanto que na quinta, oitava série, quando tinha as provas de história, eu procurava entender o assunto e falar com as próprias palavras para que eu pudesse escrever nas provas de geografia e nas provas de história. Quer dizer, foi um recurso que eu busquei dentro de mim para superar a questão da memorização, porque sumia tudo, né, na hora da prova, ou quando eu era colocada ali num movimento de teste, né, de ser provada, né, de ser avaliada. Ô, E eu Jaque, fiz. Pode você me falar. lembrou uma coisa. Ah, Primeira correção, né? Que você tá velha, não, porque quando a gente forma em magistério, a gente forma adolescente, praticamente. sim, sim. É, Então, é segundo grau, né? segundo Então, grau. você tá nova, calma aí. Outra coisa, outra coisa que eu lembrei, eu também fui alfabetizada com a história dos três porquinhos. Sim. E num ditado, e teve um ditado que eu errei a palavra casa. Eu escrevi com Z. Foi a única palavra que eu errei. E quando a professora corrigiu, ela fez um X gigante e falou comigo Uhum. assim: é a palavra que mais repete na história e você erra? Então, quer dizer, é o que você está falando. A gente tinha que decorar, né? Tinha que memorizar. E aí ela ainda me recriminou porque era a que mais aparecia, eu ainda errei. Então, Justamente. assim, era uma educação. A gente não tinha consciência, né, nessa época, claro. Mas era Não, uma situação traumática mesmo. Para quem tinha dificuldade, até as correções, né? As professoras expunham a gente, né? sim, sim. E essas memórias, né? O que a gente vive, né? Essas experiências, elas se transformam em memórias. E essas memórias, elas definem o nosso resultado em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o medo, o sentimento de incapacidade, de inferioridade, né? A autocobrança, a sensação ao ser avaliada, isso tudo refletiu na minha história enquanto adulto, né? E aí foi dando sinais que vieram dessa experiência negativa, né? E muito forte. Foi uma experiência que veio sob forte impacto emocional, porque eu tinha, vamos dizer assim, que mostrar para os meus pais, né, que eu era uma boa aluna, que eu estava dando conta do recado, a gente tinha uma cobrança muito grande com relação aos estudos, né? Os pais cobravam muito, então tinha essa cobrança, a cobrança interna era muito grande. Gente, tinha o quê? Uma criança de 6 anos, 7 anos, né? Então, isso aconteceu, e aí eu fui perceber, fiz o magistério, e eu me apaixonei pela alfabetização. E minha Mas jornada já, toda, ah, isso era inconsciente. Você não tinha essa consciência, não, tinha? eu não tinha. Mas quando eu fiz o magistério, a área que me chamou muita atenção e que é uma área que se destaca no magistério, né, era a alfabetização. E eu gostei muito da alfabetização, eu fiquei apaixonada, né, com a alfabetização ali e comecei a ver rumores de uma forma diferente de alfabetizar, sabe? E logo que eu formei o magistério, consegui passar no concurso, para pedagogia, no Instituto de Educação, aqui em Minas Gerais, passei, não sei como, eu falo assim, eu passei na primeira ida, né, com essas questões todas da memorização para fazer uma prova, eu passei e fui para a faculdade. E lá cada vez mais, eu ia me aproximando desse processo da alfabetização. E ao ir para a escola, onde eu fui parar, Graziela? Numa sala de alfabetização, as professoras eram testadas se elas eram competentes ou não, vamos dizer, a prova de fogo, geralmente era numa sala de crianças carentes, muito, muito carentes. Em algumas escolas, quando eu estudei,
eu me lembro de salas segregadas no cantinho, na minha época, quando eu estudei, não na prefeitura, né? E aquelas crianças eram diferenciadas, aquele lugar escondido. Eu acho que isso tudo ficou na minha memória, né? E eram crianças muito, muito, muito carentes. E isso criou alguma coisa dentro de mim, e eu passei a ser defensora dessas crianças, no sentido de ajudá-las a se alfabetizar. E aí eu cheguei no movimento do processo do construtivismo, que olha para as crianças com individualidade. Não pega todo mundo, põe numa caixa, né, ali, coloca uma receita formatada e como se abrisse a cabeça de cada um naquele molde para aprender a ler e escrever. E foi, assim, uma virada de chave surpreendente na minha vida. E essa foi a bandeira que eu levantei 25 anos, 26 anos na prefeitura com relação à alfabetização. E eu me deparei, Graziela, com situações assim, que quem poderia falar por eles, por essas crianças, né? E entender que cada um passa por um processo de desenvolvimento na alfabetização, que a gente pode entender o ponto que ele está, intervir, como que eu posso aprimorar esse processo, o que faltou para essas crianças, independente delas terem uma condição social, né, mais privilegiada ou não, mas haviam recursos que poderiam entrar no dia a dia da sala de aula para facilitar essa jornada de sucesso, para que ela fosse uma jornada de sucesso, não uma jornada de fracasso, né? Porque é uma pressão. Você está na sala, não sei se acontece isso com você. A gente está na sala e vai brotando, um está lendo, o outro está lendo, o outro está lendo, eu não leio. A própria pressão vai acontecendo. E os meninos vão falando, e eu acho que até a fala do professor, inconscientemente, ressalta ao ressaltar o outro acaba se sentindo menor, né? Então, isso doeu muito. Eu acho que criou uma dor muito grande nesse sentido. E eu fui ser pedagoga, né? Eu falei, olha, pra você ver, eu fui ser pedagoga. E a jornada inteira foi... eu fui professora e fui para a área da supervisão, então coordenei professoras, fui ampliando o grau de liderança. De liderança, mas de crianças que eu poderia atingir. Né? Que enquanto professora, era aquele grupo meu. Enquanto supervisora, era um grupo maior. Aí fui para a Secretaria de Educação, foi a rede inteira. Cheguei a ser diretora, então eu tive várias possibilidades que vieram até mim sem eu fazer força, Juliana. Sem eu fazer força. Elas vieram até mim. Assim, se abriu. E eu vi muitos, muitos relatos, né? Num dos anos finais, quando eu já estava quase saindo, quase aposentando, eu pedi para voltar para uma escola para eu estar de novo em contato com esses alunos. Aí eu me lembro que tinha uma menina branquinha, com o cabelo assim, mais lourinho, sabe? Um pouco de sardos assim, no rosto. E ela disse assim, ela já tinha 2 anos que ela não estava lendo. E ela olhou para mim e falou assim, eu não sei ler. E sabe aquele ar aquela dor? E era uma turma que não sabia ler. Aí eu falei assim, você vai ler até o final do ano. E aí foi aquele processo de convencimento, de formação, tanto da professora, né, que não conhecia esse processo, e eu acreditava tanto que eu convencia todas as pessoas, né, a trabalhar dessa forma, porque é um processo que envolve também estudo, sensibilidade, trabalho, não uma receita pronta, né? Então é um modelo diferente, tem que estudar, conhecer, aprofundar. Hoje em dia as escolas ainda adotam o método de memorização? Pois é, atualmente, aqui na rede, como eu estou fora, né, eu não sei exatamente como que eles estão conduzindo isso, mas é muito de acordo com a concepção das pessoas que gerem, que estão na gestão do governo, né, ou da secretaria. Porque é uma concepção, entendeu? É como o ser humano aprende, né? Ele aprende memorizando, e ele é um ser igual a todos, ou eu consigo ver na individualidade onde ele está e partir com ele daquele ponto e caminhar, né? Então, essa questão da individualidade, ela foi um ponto que eu trago comigo também atualmente no trabalho, né? No dia a dia, nesse outro momento da minha vida, porque cada um é diferente. Não adianta pegar uma receita e colocar passo a passo e fazer com todo mundo, né? Não existe isso, né? Então, você teve essa longa jornada aí no magistério, né? Dedicado às crianças, porque foi essencialmente crianças, né? Que você trabalhou.
Sim, praticamente eu trabalhei com, com as crianças de primeiro e segundo ano e, às vezes, educação infantil. Então, na faixa de idade de 5 anos a 8, assim, no máximo. Eu me mantive muito nesse limiar aí, sabe? Essa Que é jornada toda. exatamente o de transição, né? Que quando começa a ler, começa a Sim, desenvolver. sim. Me aprofundei muito nessa área. Então, ao longo assim, de 26 anos, eu acabei tendo muito conhecimento, né, sobre essas questões e conseguindo organizar propostas para mudar, eu falo que é mudar o destino dessas crianças, porque não precisa ser dessa forma, né? De uma forma que massacra, de uma forma que te anula, né? E eu falo que o conhecimento, a gente sabe que o conhecimento liberta, é uma frase que muitas pessoas sabem. E justamente o conhecimento liberta, né? Em todas as instâncias, Graziela, em todas as instâncias. Então, na alfabetização, haviam outros caminhos, né? E outros caminhos mais leves, mais saudáveis, mais prazerosos. Mas parte de uma concepção de ser humano, né? Como que eu vejo aquela criança ali, né? Como que eu olho para aquela criança? Né? Eu pego e desconsidero toda a história dela e faço com que ela coloque ela dentro tudo aquilo que, né, que eu acho que é bom para ela, ou eu passo a considerá-la como alguém que pensa, alguém que fala, alguém que tem um ponto, e como que eu posso intervir. E não era apenas ler e escrever, né? É muito mais, a fazer o uso social da leitura e da escrita com prazer, era uma outra dimensão. Então, eram concepções diferentes, antagônicas, né, no mesmo sistema, uns aprovam, outros desaprovam, outros querem algo que é prático, é fácil, é rápido, e o outro era um outro movimento, mas minha jornada foi assim, e eu tive essa consciência, sabe? Dessa dor que eu senti, gerou esse fruto. Falei, meu Deus, agora a ficha caiu há pouco tempo, sabe? Isso que eu ia te perguntar agora. Que eu acredito que esse movimento todo que você fez foi instintivo, assim, você não tinha consciência. Ah, eu estou lembrando da criança que eu Não, fui, que eu tive dificuldade em aprender, então eu quero não. que seja diferente com elas. Era inconsciente. E aí, quando Sim, você aposenta, você sai desse convívio com as sim, crianças, e muito jovem, né? sim. Aí você Sim. resolveu voltar a estudar. O que aconteceu quando você aposentou? Pois é, e um dos marcos, assim, da minha aposentadoria, dentro de mim, eu senti que a missão havia se encerrado. É muito, muito interessante. Foi da noite para o dia, foi muito rápido. Eu não me preparei para sair, mas eu tinha certeza que tinha encerrado. Quando aquilo que eu pensava não era aquilo que estava acontecendo no sistema. E eu já não era mais a forma, eu já não conseguia mais contribuir num lugar onde a minha concepção não era do sistema. Então, o sentimento ali, eu já não estava, eu não dei conta de ficar mais pesado, sabe? Eu falei, gente, não, acho que chegou a minha hora. E eu comecei a organizar as coisas, sabe, Graziela? Na época de período de setembro, outubro, e as pessoas que estavam ao meu redor, elas ficaram assustadas. E aí tudo aconteceu para eu sair em março, abril. E olha que não foi fácil esse movimento de sair. Eu tentei ficar, mas as portas se fecharam. Então eu falei, nossa, é para sair mesmo, vamos embora. E eu E é saí. engraçado, porque muitas professoras, elas aposentam muito novas, porque começam muito novas, e eu acho que o período também é um pouco menor. A grande maioria continua. A grande maioria não sai, Sim, né? sim. Então você fez também um movimento contrário aí. Foi. E eu comecei a dar aula, né, com 11 anos, Graziela. 11 anos, 12, porque hã? Você Em dava aula casa. particular? Uhum. Sim, dava aula particular e havia um grupo de jovens dessa idade, às vezes até mais velhos que eu, faziam prova para entrar no Senai, né? Uma escola profissionalizante. E como eu era uma aluna muito dedicada, eu ensinava essas pessoas com os conteúdos que eram conteúdos da quarta série, né, antigamente, né? Que era a quarta série, quarto ano. Então eu comecei muito cedo. Mas eu não sei te explicar, encerrou dentro de mim isso, entendeu? Encerrou. E, quer dizer, eu não pensei e não me preparei para a aposentadoria.
Então, eu saí adoecida, eu cheguei... Porque no momento final, o que eu fazia era algo que eu não acreditava mais. Que eu não tinha concordância com a minha forma de pensar. E outra coisa também, eu tenho como valores a qualidade de vida, né? Eu gosto é o meu trabalho, mas eu tenho outras áreas da minha vida que eu valorizo. E o tempo de trabalho foi para além dos meus valores. Então, começou a me prejudicar profundamente. Então, eu tomei uma decisão, né? E saí, realmente, saí. Foi um tempo de início de férias, mas aquilo ali foi se tornando... as férias passaram, vamos dizer assim, né? Eu fui trabalhando esse movimento. Eu acredito que eu saí adoentada, sabe? Eu precisei me recuperar emocionalmente, sabe? E comecei a vir para dentro de casa, Graziela, com uma questão que era com a culpa de ter sido mãe, de ficar fora de casa. Agora era a hora de ser mãe dentro de casa, de filhos já adultos, filhos já jovens. Meu Deus! Olha para você ver a culpa, a questão feminina, né, do sair, mas não articular bem o papel ou a função, né? Que não tem que ser uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. E você pode somar. Não tem que escolher. Mas ter clareza da função. Ô, Jaque, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Já que você é estudiosa assim, de desenvolvimento humano, e você citou uma situação que eu ouço muito, que chega um momento que a mulher já não sente mais interesse naquela função que ela está desempenhando. Não é que ela não sente interesse, parece que os valores dela não condizem mais com aquilo que ela está fazendo. Ela sente que ela está dedicando muito tempo para uma atividade que não lhe dá prazer. Uhum. Esse conflito é da mulher porque ela amadureceu, é do tempo que ela está naquela atividade. Você consegue atribuir um motivo para esse sentimento? Sim, eu acredito que dentro da gente grita quem nós somos ou nascemos para ser. Tá? É algo que eu vou falar assim, do que eu vivi, né? Isso grita, o nosso corpo, ele dá sinais, né, Graziela? Daquilo que acontece ao nosso redor, daquilo que a gente sente, né? O dente está indo, está cariado, ele vai doer, então tem um sinal que eu preciso de olhar, né? O corpo, ele dá sinais de alguma forma. E eu acredito que começa um conflito realmente interno de quem nós somos, o que queremos, a questão da vida, às vezes numa faixa etária, né? O que eu vou fazer daqui para frente, o que eu fiz para mim. Então começa um movimento de um conflito realmente interno. Cada um, às vezes, numa faixa de idade, mas eu vejo que entre os 35, 40, 50, assim, eu acho que fica mais ou menos nesse movimento, né? Mais ou menos nesse período, mas que vem muito dessa necessidade de colocar para fora os seus desejos, se conhecer mais, né? Ter um novo momento. Então, essa busca de quem a pessoa é, do que ela está vivendo, do momento dela, da fase que ela está vivendo. Qual é a fase que você está vivendo? Né? Quando isso acontece, qual é a fase que você está vivendo? A resposta está dentro da gente, né, Graça? Sempre está dentro da gente. Sabe? Mas até isso, para a gente descobrir que está dentro da gente, demora, né? Infelizmente. Demora. E eu coloquei, né, ontem a Grazi, a gente conversando esses dias, ela falou que ele me explica o termo dessa live, levanta e anda. Esse levanta e anda, né, ele veio muito forte depois que eu aposentei, que passei por esse movimento de autoconhecimento, de retomada da minha vida profissional, de saber quem eu era, né? Uma fase marcada também que é característica da mulher, né? A questão da menopausa, depois as questões hormonais, né? As questões da menstruação, isso tudo traz um misto de hormônios, né, Graça, na vida da gente também, né? Que no dia a dia, às vezes a gente não sabe gerenciar e a gente nega algo que é nosso, né? A gente não acolhe, a gente repulsa, né? A gente fala mal daquilo que é nosso, e eu não fiz isso muito, né?
mas isso é meu, isso é da mulher, né? Como que a gente fala de algo que é nosso e tem uma função tão linda, né? Enfim, que a gente ouviu falar e a gente repete, né? É Enfim, deve ser. verdade. Olha só, isso que você está falando agora está me fazendo refletir. Eu todo Uhum, mês eu reclamo. E aí, é o que você está falando, gente. Eu tenho 3 filhos, que bom, né? Que eu sou normal, que tá tudo certo, que uhum, isso foi importante. Olha, eu nem tinha sim, pensado nisso, Jaque. é, Você me trouxe uma consciência agora. sim. E o ciclo natural da vida, né? Nós somos criadas dessa forma com um propósito, né? Com um propósito. Só que o que a gente ouviu, o que a gente trouxe lá da infância, que a gente ouviu no grupo de mulheres que estavam ao nosso redor, e a nossa mãe, as irmãs ou tias, aquele grupo de mulheres, isso é que marca como a gente vê o mundo, né? A gente olha o mundo com os óculos que colocaram na gente. Aí tem uma hora que a gente tem que trocar os óculos, Grazi. Porque as coisas mudam, você fala, isso aqui já não está dando certo mais. E é isso, sabe? E nesse momento que a gente olha para quem nós somos, nas questões diárias, né, na mudança, quando você decide aposentar, trocar, mudar de profissão, quando você decide tomar outras decisões em outras áreas da sua vida, elas demandam força, demandam coragem, né? Nos momentos que a gente nesses momentos específicos da mulher, por exemplo, né, do climatério, da menopausa, eu tive uma menopausa muito precoce, eu tive muitas questões que exigiram de mim, né, um posicionamento diário. E eu falava assim, Jaqueline, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, né? Porque a jornada, ela não é estável. A vida não é estável, né, Grazi? A vida é um Sim. pulsar, né? É um pulsar. E em algum momento a gente deve ter acreditado, talvez lá atrás eu assisti muita novela, né? Muitas novelas aí. E talvez deve ter Isso é me passado, né, fazendo Jaque? passado. Isso Isso não. Hoje eu ocupo minha mente com coisas que me modificam, que criam novas eleva. crenças, que me elevam, né? Mas um mundo de estabilidade, um mundo de perfeição. E, na verdade, nós mulheres passamos por várias situações, né? E aqui essa live possibilita que a gente fale isso, mas são questões de superação diária, né? Onde a gente tem que se levantar e andar, né? É um posicionamento e um levantar e andar que não depende do outro, mas de nós mesmos. Porque quando a gente coloca essa possibilidade de levantar e se posicionar e andar nas mãos dos outros, a nossa vida já não é nossa. A gente deixou a nossa vida nas mãos dos outros, sabe? E esse movimento, Grazi, quando eu fui vendo a minha jornada, né, que eu tive quando mãe, quando professora, e depois eu fiquei esse tempo em casa e fui me deparando com várias questões ali, eu tive que levantar e andar porque eu ficava prostrada, me adoecia, né, e entrava num processo depressivo, até chegar à morte, isso pode acontecer, né, e perder a oportunidade de viver essa vida que para mim ela é única, né, ou com coragem, com humildade, pedindo ajuda quando necessário, me dispor a caminhar, sabe? Iniciar essa jornada, que não é um movimento de transformação de micro-ondas, jamais. Né? A forma de, esse momento Transformação de... do micro-ondas. Hã? A geração Transformação. micro-ondas é aquela geração da pipoca que a gente coloca no micro-ondas e não faz nada, ela estoura, né? Sai ali tudo prontinho, né? Verdade. Não tem movimento, ela é Eu vi. rápida. Ela é rápida e não é rápido. Eu passei, vamos dizer assim, na época que eu aposentei, 45 anos da minha vida, vivendo da mesma forma, fazendo do mesmo jeito. Para eu ter resultados diferentes, eu preciso mudar as minhas atitudes, né? E quais serão as atitudes que eu vou passar a tomar para conseguir o que eu quero, para ser uma mãe, né? Uma mãe, para eu perceber a minha função de mulher, de mãe, de profissional, aquela confusão que estava dentro da minha cabeça. Então, ter coragem de sentir a dor, né? A emoção é algo, né?
A dor física, aqui você toca, você vê, mas a dor da alma, né, do sofrimento, algo que você não vê, e aquilo, como a gente foge disso, né? Como a gente foge disso. É Mas a mais gente uma crença, né, Jaque? é mais uma Que a gente crença, tem que né? ser forte o tempo todo. Justamente, ser forte o tempo todo. E forte para mostrar para quem que nós somos fortes, né? Mostrar para quem. Então, nesse movimento diário, eu falo que da vida, né, principalmente, né, depois que eu passei a trabalhar com o desenvolvimento humano, com me conhecer, que começou, teve a dor, né, essa dor, né, quem eu era, o que eu vou fazer agora, minha vida acabou, e aí eu começava a olhar para as pessoas de 60, 70 anos, dirigindo países, falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, olha como que a consciência estava lá embaixo, né, e você começa a ver o padrão, né, que você tinha de pensamento, não, minha vida acabou, não. Aí foi um movimento de retomada, em várias áreas, uma adaptação de estar trabalhando, né, em casa, home office, estar também na questão da gestão do lar, ali, sabendo dividir os papéis, identificar os papéis, né, e me posicionando em cada um deles. Então foi um processo profundo de autoconhecimento, sabe? E com alguns momentos difíceis, quando eu te disse assim, o levanta e anda, tem dia que a gente levanta muito mal-humorada, a gente levanta desanimada, a gente levanta, a gente não quer nem levantar da cama, a gente quer ficar deitada mesmo, né? Mas onde isso vai me levar? O que eu faço com o que me acontece ali, né? E aí eu vi que as atitudes que eu tomava, elas tinham consequências. O ficar na cama trazia consequências para mim. Então, Jaque, pode falar. Ive escreveu aqui, ó. Estou precisando criar coragem e mudar de profissão. Estou adoecendo. Meus valores estão diferentes do que a escola está propondo. E aquilo que você falou. Quando há conflito de valores, parece que é pior, né? É mais arrastado, é mais difícil. Justamente. E, de repente, essa é uma alternativa, mas se for difícil para você sozinha, você vai precisar de buscar auxílio, ajuda. Depois, se quiser no privado, conversa. Até para conversar, entender melhor. Porque, Sim. e é o que a Tati falou, a gente chega numa idade que parece que é natural isso acontecer. Porque isso aconteceu comigo, eu também mudei, né? E eu tenho colegas que estão na mesma situação, que são na mesma faixa etária, e estão vivendo isso, esse turbilhão de emoções, e assim, mas eu não posso sair daqui porque eu não sei fazer outra coisa. É o que você está falando, já quando você aposenta, quando você aposentou, e aí de repente você se questiona, e agora eu vou fazer o quê? Eu não me preparei. Eu não sei fazer outra coisa. A minha vida inteira, desde 11 anos de idade, dei aula. Só que a gente tem que abrir a mente, porque tem tantas possibilidades. Tantas, né? Continua, Jaque. Se você quiser até dar uma palavra para mim. E a resposta está sempre... A resposta está sempre, Grazi, no autoconhecimento, né? Em quem nós somos, porque o que a gente tem para entregar para esse mundo, para esse universo, ele é individual, ele é único. Ninguém mais vai entregar o que eu vou entregar, o que a Ivy vai entregar, o que você vai entregar, né? E eu jamais iria imaginar que eu ia trabalhar como estou trabalhando hoje. E teve uma transição, Grazi, que eu fiz bolo. Fiz bolos caseiros, bolos caseirinhos. Porque eu gosto, olha para você ver, eu gosto sempre de cuidar da saúde. Então, eu fazia bolos fit, sabe? Com farinhas integrais. E deu certo, sabe? Estava dando certo, mas ainda não era aquilo que eu queria, não era o que fazia parte de mim. E também é muito interessante, parece que é uma corte de retalhos, são peças de um quebra-cabeça, eles vão se juntando, porque quando eu era criança, olha para você ver, os meus pais, né, os seus pais devem ter feito isso, a gente não tinha internet nem nada, compravam-se os livros, as coleções, as enciclopédias, e tudo mais. Era assim, né? Era assim. A nossa geração viu muitas mudanças. É uma coisa louca. Todos os dias parece que eu tô correndo atrás das coisas para aprender. Tudo, gente, tudo. E eu sou estável. Não gosto muito da mudança.
Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar um pause, porque assim, eu colo, o ambiente tem que estar colado, né? Tira o E negócio. eu não sei a idade dos seus filhos, mas quem tem filho e criança, adolescente, gente, o ritmo é alucinante, É porque é tudo alucinante. muito rápido. E a gente tem que acompanhar, porque senão eles atropelam a gente. Tem. Então, é nesse ritmo, igual você está falando. Eu sou da época da máquina de datilografar, que eu fiz curso de datilografia, né? Biógrafo. Biógrafo, enfim, a mudança ela foi absurda nessa nossa geração, né? Absurda. E se apropriar disso é um desafio que somente eu posso fazer, ninguém vai fazer por mim, né? Na verdade, quando eu faço por mim, eu estou criando condições e liberdade para transitar no ir e vir, né, à medida que a gente vai envelhecendo, né? E aí, como eu quero estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos? Eu vou plantar agora, né? Então é agora. Então não adianta Exato. chegar lá, não. Aí, né, voltando à enciclopédia, tinha duas que me chamavam muita atenção, que era uma do corpo humano, e ela era muito bonita, sabe? E uma que era a mente. Gente, eu vou pedir minha mãe, tá lá na casa da minha mãe, né? Dos meus pais lá ainda. E eu gostava muito de olhar para aquilo, sabe? E aí, depois de muitos anos, eu falei, meu Deus, olha só eu estudando, né? A mente, estudando o comportamento, estudando as emoções, estudando o cérebro, né? Lá com os meninos na alfabetização, como é que aprende? Como que acontece, né? Para a criança aprender de fato? Como que são os estudos? Então, eu já procurava as questões cognitivas, fiz psicopedagogia, tudo para entender. Então, tem um Você já fio buscava que se liga. respostas, né? Tem um fio que se liga aí, né? Então, eu mudei a missão, mas acho que eu continuo fazendo a mesma coisa, buscando profundidade, individualidade, olhando cada ser humano, cada pessoa com individualidade, na sua diferença, na sua particularidade, indo profundo, né? Eu acho que tem algumas características, né? Ensinando, conduzindo, né? Então, eu passo por essas habilidades estão aí. E me encontrei, Ive, quando eu fiz minha primeira constelação, né, sistêmica, eu passei por uma constelação sistêmica e eu queria saber quem eu era. Essa foi a minha queixa. Eu quero saber quem eu sou. Fiz a constelação, comecei a fazer um processo, que eu nem sabia que era o coach, hoje eu vejo que era o coach. E no meio do processo eu comprei um curso de constelação para ser consteladora. Fiz o curso, no final do processo eu já estava atendendo. E daí não parou mais. Esse processo de me conhecer, né? Para mudar a minha história, Grazi, para mudar a história da minha geração. Entende? Mudar a história da minha geração. Só que para mudar a história da minha geração, eu precisava de olhar para mim e me posicionar com relação a várias questões, né? E aí enfrentar verdades que exigiu de mim coragem, né? Então, todos os dias, eu tinha um objetivo, né? O que nos faz caminhar é ter objetivos, né? Os objetivos nos guiam as nossas ações. E se a gente não tem, qualquer ação serve, qualquer pessoa que chega e fala para você fazer alguma coisa, você faz, né? E tem um dado que 80%, né, dos nossos problemas se refere a nós não termos objetivos, né? Então, não ter objetivos claros na vida, em todas as áreas, é um grande problema, porque objetivos são os seus desejos, a sua meta, o que você quer alcançar, é o que você quer viver nessa vida, né? O que você quer viver nessa vida. Se você não traça o objetivo, você deixa a vida te levar e aí não reclama, né? Pro caminho que Sim, ela te conduziu. sim. E quando você fala de reclamar, né, a reclamação não nos leva a outro lugar a não ser se alimentar dessa própria reclamação e se adoecer nela. E o posicionamento que eu tive, Ive, de buscar aquilo buscar um novo momento na minha vida, me tirou também do campo da vitimização, né? Não falo para sair como eu saí, né? Não aconselho. Enfim, foi a minha história, né? Mas é importante, às vezes, ter um planejamento. Mas a questão da vitimização, da reclamação, né? Ela nos paralisa, ela nos paralisa.
A gente quer falar para o outro, mas a gente não quer sair do lugar, né? A gente não quer se posicionar. E a vida ela nos exige uma autorresponsabilidade o tempo todo, né? Ser O responsável levanta, pelas ações. o levanta e anda, que você trouxe como tema da nossa live, eu acho que é muita ação, né, Jaque? É muita ação, Porque depende da gente. sim. É, porque muitas das vezes nós estamos naquela zona de conforto, onde a gente deita lá e está muito confortável. A gente fica deitadinho ali, né? No conforto, quase que se torna uma cama, né? Às vezes está muito confortável passar por uma situação de infelicidade. Você se alimenta dela e aquilo ali é a sua cama, é o seu conforto, né? Quando eu me deparei com essa situação da pessoa gostar de estar triste, gostar de sofrer. Eu falei, gente, mas como que é isso? E aí a gente vai entendendo como que a gente está viciada naquela emoção, naquela condição, né? E precisa realmente levantar e dar outros passos, e ir além, né? Esse momento dessa live, lendo livros, buscando mentorias, cursos, eu não sei. O conhecimento hoje não era como na nossa época, né, Grazi? A gente não tinha, eu não tinha condições assim, econômicas para ter livros, então ir na biblioteca, tinha biblioteca, né, pública que a gente ia, mas acesso a esses conhecimentos, eles não existiam, né? Eles não existiam, a Nem era gente não tinha, falado, nem era sim, eles falado, né, existiam, Jaque? mas a gente não tinha, eu não tinha acesso, eu não era falado, eu não sabia disso, né? Não sabia disso. E eu acho assim, que era até uma forma de cercear mesmo, de Sim, manter a gente ali, né? Sem sim, desenvolver, sim, tranquilo, todo mundo, quem era de direito dominar, e aí a gente sim, ia seguindo aquela sim. vida confortável. Justamente, né? Então, esse posicionamento de levantar, mas também dar o passo, né, de agir, ele é diário, ele é diário. Eu vou te falar que teve dias, eu até compartilhei no Instagram, que eu levantei muito desanimada, muito, muito desanimada, né? E Olha que eu linda vou aí. levantar e me aguardem, adoecer nunca mais, a gente vai conversar, Oi, nunca mais, foi o oi, ponto final. oi, Ive. Eu acho que o mais importante você já fez. Tomar consciência, né, Sim, Jaque? Me corrija se eu estiver sim, errada. A partir do momento que a gente tem a consciência, só depois que a gente tem consciência que a gente consegue agir. E aí agir para o caminho correto, né? Agir para o lado certo. Então, eu acho sim, que isso é um grande passo. E sim, ainda assim, a gente pode conversar, até para conversar, organizar as ideias. Conversando, a gente sim, consegue ter mais lucidez, sim, sim. organizar melhor e ser mais focada, mais assertiva. Sim. Né? O Grazi, Ive, quem está aí nos ouvindo, quando a gente quer alguma coisa, a gente atrai. Bom ou ruim, né? Essa mudança que a Ive está querendo, ela veio parar nessa live aqui, né? Está ouvindo o que está acontecendo. Então, a gente vibra, né? Se a gente é alegre, o nosso redor está alegre, a gente contagia. Mas se a gente chega num ambiente que está fechado, está triste, está pesado, aquilo ali transmite. Né? Então, o que a gente quer, o que a gente deseja, chega até nós, né? E eu vou te falar, tem inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades. Hoje vamos falar assim, economicamente, né? Eu estou reconstruindo a minha vida, mas vivendo com intensidade, com alegria, com disposição, com felicidade. Um momento que eu achei que eu não viveria, né? Quebrando crenças, Grazi. Olha para você ver, né? Eu voltar a estudar agora, né? Olha para você ver. Aí você fala assim, não, Jaqueline, tem gente que já começa a estudar, agora, e você está tendo a oportunidade de estudar, e você olha para o mundo lá fora, né? A gente sai daquele mundinho e fala, as pessoas estão vivendo, aproveitando a vida, estão viajando, estão se formando. Então, essas crenças que nós crescemos com elas nos paralisam em algum momento. Então, tem que reprogramar, gente, tem que reprogramar, e é Exatamente. possível. Você está falando isso aí, eu estou pensando, quando eu era criança, vou me basear na minha idade. Quando eu vi uma mulher de 40 anos, eu já pensava assim, tá velha. Sim, Essa mulher já tá mais pra lá do que pra cá. Eu tô com sim, 40, tô me sentindo na melhor fase da minha vida. pois é.
Pois é, E Grazi. assim, é isso que a gente tem que viver, né? Sim. E as mulheres dessa idade, elas se vestiam como donas. Já, né? Então eu Até cheguei, né? isso Hoje. colaborava para essa ideia, né? Sim, porque aquilo que você pensa, assim como você imagina na sua mente, assim você se torna. Tem isso na Bíblia, Jesus falou, mas antes dele, teve filósofos que falaram, né? Então, assim como você imagina, assim como você pensa, assim você se torna. E é exatamente assim. Então, se eu me imagino doente, se eu me imagino incapaz, se eu me imagino uma pessoa que não consegue alcançar os objetivos na vida, que assim eu vou me tornar. Você alimenta isso o tempo todo. Então, esse levanta e anda, Grazi, eu precisei reprogramar minha mente, acabar com a queixa, com a vitimização que eu trouxe como um vício do trabalho e também da minha vida, de família familiar. A gente vai trazendo as coisas boas, ruins. Nós somos mães, sabemos que a gente tem esse movimento, que nós não somos perfeitos, né? Então, eu tive que fazer escolhas, né? Eu tive que começar a falar para mim, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou com palavras que eu não era, né? É, Que você achava que não era. que achava que não era, né? Que eu acreditava, né? Coisas que eu comecei a trazer para mim competências de capacidade, né? Eu sou capaz, né? Eu, eu começo uma nova carreira de sucesso, eu posso ter sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, e aí essa história, essa começa a mudar isso na minha vida, né? Na nossa vida. Levantar, fazer exercícios que ativam os hormônios naturalmente dentro de nós, fazer uma atividade física. A pessoa não faz atividade física. Sim, não sai, não faz uma caminhada, não põe um. Hoje a gente tem internet, põe uma música para tocar, tem atividade de graça que você pode fazer e queixa que está acima do peso, queixa que a saúde não está boa. Então, tem dia, eu faço atividade física aqui na minha casa mesmo. Faça sol, faça chuva, tem dia e hora marcada. Levanto e ando, eu levanto e ando. Porque eu sei o que eu vou colher com isso. Eu sei o que eu vou colher com isso. Compromisso. É um momento que você Compromisso, dedica para você, né, Jaque? É a gente se compromisso, priorizar. superação, né? Um novo estilo de vida. Porque o queixar não traz em si uma ação que vai me fazer alcançar aquilo que eu quero, né? Então, esse levantar e andar para um novo tempo, para uma vida que ela é farta, ela é ampla, ela é abundante, sabe, Graça? Ela é abundante. E eu tenho vivido Eu acho muito que, esse levantando. eu acho que a principal lição que a gente tira aqui hoje é que é possível. A Justamente, gente tá. justamente. Eu, ainda dando um exemplo aqui, eu estou fazendo um movimento para trabalhar com mulheres. Ive, como foi desafiador? E cada um fala, cada um tem seu perfil, né? Então, como foi desafiador para mim? Ninguém sabe dos bastidores, né, Grazi? A gente faz as Aham. lives, a gente arruma, a gente fala as coisas, mas o dia a dia ele é extremamente desafiador. O quanto que eu tive que me superar, o que eu fui fazendo todos os dias para reprogramar minha mente, né? Para na hora que eu estava ali procrastinando, eu levantar e andar e olhar para o meu objetivo e tomar uma ação, uma atitude diferente e andar em direção ao que eu quero para mim, sabe? Então, é coragem, é determinação, é alta responsabilidade, porque ninguém vai fazer isso para mim. E depois que a gente consegue, a sensação é maravilhosa, né? Isso traz capacidade traz crenças de capacidade, de identidade e de merecimento. E aí a jornada ela vai se construindo, né? Então hoje, assim, eu vivo intensamente os momentos da minha vida,
com mais clareza da minha função enquanto mãe, né, de jovens de 17, de 21, eu não sou mãe de crianças, de bebês, né, então esse posicionamento enquanto esposa, enquanto profissional, né, então as áreas da vida da gente me trouxe clareza, ter clareza das áreas me dá clareza das minhas funções também, né, para que elas não se misturem e ali fique pesado, sabe? Então, esse processo, ele é lindo, sabe? Ele me faz, assim, ir além, sabe? Ô, Jaque, foi tão bom. Ah, que bom. Foi uma conversa tão gostosa, tão verdadeira. Eu quero te agradecer pela coragem, né? Pela exposição. Isso, as coisas que você trouxe, eu acho que contribuiu muito para quem estava ouvindo, para a gente. Até para a gente, né? Já que ela reforça. E eu acho que esse mote levanta e anda, ele é direto. Então, se a gente, quando é assim, eu acho que é mais fácil a gente memorizar, a gente não esquecer, e tá sempre ativado. Levanta e anda. Porque não é levantar e andar. Haja, né? Faça alguma coisa. Sim, E a consciência que você falou, né? Que a gente tem que ter. Porque a partir do momento que a gente tem consciência, os passos são assertivos. sim. Ficou alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Você quer deixar uma mensagem final? Seus contatos para quem quiser falar com você? Assim, eu falo que aqui, a proposta de falar o que a gente viveu é muito gostoso e muito real, né? Hoje, eu fiz 51 anos esse ano, né? Ah, achei que E era minha hoje. jornada, não, hoje não é esse ano, né? E minha jornada, ela está só começando. E o melhor ainda está por vir, né? Com planos, cuidando de todas as áreas da minha vida, da saúde, do espiritual, do emocional, porque o ser humano não é uma coisa só, né? Então, olhe para todas as áreas da vida de vocês, com cuidado, com zelo, com responsabilidade, né? Vocês que são mães, né? Os filhos não são responsáveis para cuidar de vocês, né? Nós é que temos que cuidar de nós, né? Com saúde. Então, algumas coisas que passam de geração em geração, que viram regra, a gente precisa acordar, né? Trazer a consciência e tomar uma direção diferente, né? Não achar que essa é a verdade absoluta, mas se Questionar, posicionem, sim, se questionar. posicionem, sim, peçam ajuda, né? Busquem conhecimento, porque o resultado que vocês não têm, que eu não tenho, é porque a gente não sabe ainda, né? Então, estou aqui à disposição, eu tenho o meu Instagram, né? Jaqueline Marques CS, vocês podem estar me procurando. Sou consteladora sistêmica também, trabalho com mentoria de mulheres, coach. Então, esse processo, essa jornada, né? Estou disposta a ouvir vocês e a gente caminhar juntas, né? Eu tive muita ajuda, porque eu me dispus. Eu sabia que eu não sabia tudo e não sei até hoje. Então, a humildade faz a gente sair do lugar também, sabe? Então, a gente tem que ir para esse lugar de saber que a gente não sabe tudo, sabe, Graça? E não precisa Sim, saber tudo, não tem que saber tudo. E não é vergonhoso a gente falar que não sabe tudo e que a gente está começando um novo tempo. E, enfim, a gente não deve nada para ninguém, não. Só para isso gente. mesmo. E você falou uma coisa interessante, porque eu também tive essa busca, né? Eu procurei profissionais, procurei ajuda. E até esse movimento de procurar, é o que você falou, você já avisa, né? O universo está ciente que você está buscando alguma coisa. E aí Sim, parece que sim. as coisas vão fluindo com mais tranquilidade, vão fluindo de forma mais natural. Vão, E vão, aí é a recompensa, né? Eu acho assim, a vão, coroação dessa busca. vão, né? E você caminhar pela vida sabendo quem você é, de fato, podendo se posicionar sem culpa, sem acusação, né? Fazendo escolhas, planejando, tendo um tempo para a gente mesmo, né? Também que a mulher às vezes não separa um tempo para investir nela, né? Principalmente para essas questões de autoconhecimento, para se fortalecer, para ter para dar, né, Grazi? Ter para É. dar, né? A gente dá sem ter e aí vira um caos. Então, gente, a hora é agora, né? O dia é hoje, viva o presente, se posicione o quanto antes. Se eu tivesse tido a oportunidade um tempo atrás, né, eu já estaria além. Mas eu tive hoje.
Então, eu olho meu futuro com muitos ganhos. Eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade agora de conhecer esse universo do autoconhecimento, sabe? De quem eu sou, quem eu posso ser. Jaque, muito bom mesmo. Adorei falar com você, adorei essa nossa conversa, Ai, que que bom. foi falando de você, falando das minhas experiências aqui também, a gente Sim. construiu aí uma live saborosa. Ai, que bom, né? Que isso seja de motivação para as mulheres, né? Isso aí. Quero agradecer quem esteve aqui conosco, quem vai assistir depois. A live vai Uhum. ficar gravada. E é Sim. isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Um Jaque. abraço para vocês. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.